E aí a gente entra numa questão das pessoas às vezes têm também uma crença limitante de acreditar que Jesus é o próprio Criador, que é a própria fonte. E aí o Ivanhoe, ele tem um livro muito interessante que chama O que é um Filho de Deus. E ele coloca, olha, mas o próprio Criador precisaria jejuar, o próprio Criador precisaria ter 3 anos de vida pública. Então, sim, era um ser de uma magnitude estratosférica, um avatar, como você disse, muito mais evoluído do que nós possamos colocar a nossa mente para raciocinar, mas não era a própria fonte. Então, aí que a gente começa a entender que às vezes colocaram ele como uma figura, como o próprio Deus, né? E as pessoas se apegam muito a isso, né? A humanização do divino, né? Do todo. Exato, exato. Mas é aquela questão de colocá-lo, é a necessidade da maioria da humanidade ainda hoje, e é por isso que as religiões ainda são tão gigantes, de ter um salvador. De ter uma figura de um salvador que é um... Aliás, né? Literalmente é como se ele fosse um super-herói. Você sabe que Superman, a imagem dele foi construída por 2 judeus baseados em Jesus, né? O Superman foi baseado em Jesus Cristo. Se você vê, ele vem de um outro planeta, ele é adotado por um casal, né, num celeiro, e ali ele vai ter que lidar com o reconhecimento da missão dele, da origem dele. Ou seja, toda a história, a base da história da construção do personagem do Superman baseou-se em Jesus. Porque Jesus para a religião, dentro do olhar religioso, católico, evangélico, Jesus é o arquétipo do Salvador, ou seja, o arquétipo do super-herói. É a mesma coisa. Então, na verdade, o que as pessoas encontram quando vão se aprofundar nesse olhar de um Jesus avatar? O Jesus avatar, ele é um professor e ele é um modelo de evolução. Ele não é um salvador. Porque se ele fosse um salvador, ele tiraria das pessoas a essência da vida, que é a chance de evoluir. Ele acomodaria as pessoas. Tanto que e mesmo no evangelho canônico, conhecido por todos, que todo mundo tem na Bíblia comum ali, católica, ele fala frases que não são observadas com atenção, como, por exemplo, foi tua fé que te curou. Ué, por que ele deu essa responsabilidade e poder para a pessoa? Se ele curou, por que ele foi dizer que foi a fé? Não é a fé nele, é a fé da pessoa no mérito dela, é o merecimento dela. A pessoa, ela conseguiu um salto quântico, ela extrapolou uma realidade. Ou quando ele dizia para o aleijado, né? Quando ele ajuda a curar um aleijado, ele fala agora e o aleijado levanta, e ele estava acamado ali, ele fala agora pega aí a tua maca, tua cama ali e vai. E aí as pessoas criticam ele ali na hora, né? Os fariseus criticam ele, falam, você não pode fazer isso, nenhum ser humano pode fazer isso. Mas ele era claro em dizer, olha, a tua fé que te curou, não fui eu que curei. Ou quando ele disse a frase, sejas perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito. Opa, então o humano pode ser perfeito como o Pai e o humano são um só. Ou quando ele dizia, né, você pode fazer coisas iguais ou maiores do que eu. Ou seja, ele deixava muito claro que ele não era esse salvador que tinha uma condição única no universo, né? Muito menos o criador em si, que é essa confusão religiosa entre o pai e o filho, né? Que não se sabe muito bem explicar, porque realmente é uma construção cultural de um contexto que eu acho que as pessoas cada vez mais vão perceber o bom senso. A Bíblia é um livro escrito por pessoas, é um livro escrito por seres humanos. Alguns ali eram grandes médiums, chamados de profetas. Sim, mas ele é um livro, a Bíblia é um livro que mescla textos, relatos históricos, com algumas coisas fictícias, com lendas, com filosofia, tem coisas lindas lá, né? Por exemplo, o texto de Salomão, do Velho Testamento, é maravilhoso, conectado com o ocultismo, mas tem outras passagens da Bíblia que são terríveis. Massacres e morte e violência. Então as pessoas têm que olhar com um senso um pouco mais cuidadoso, analítico para a Bíblia
entender que é um livro escrito por seres humanos e bastante manipulado no transcorrer da história. Lembrando, pessoal, esse é um momento que a gente vai fazer algumas interações com o chat também. Então, comentários, a gente dá uma lida aqui, mas como são muitos comentários, eu vou realmente focar mais nas perguntas que a gente gera conteúdo aqui, tá bom? Agradeço a todos vocês, a comunidade sua, Marcelo, que tá aqui, assim, o pessoal é maravilhoso, o pessoal é muito carinhoso, muitas mensagens de elogio, muitas mensagens, assim, nosso agradeço professor o carinho de todo gostando mundo. muito disso. Então, gente, muito obrigado por todo esse carinho. E aí, vamos começar, então, indo para uma pergunta que, na verdade, já foi comentado que era da Leide, e ela gostaria de saber sobre as relações com Jesus no Egito. Então, a gente já conversou um pouco aqui na conversa. Caso você queira falar mais alguma coisa, Marcelo, sobre isso, sobre essa ida dele para o Egito, ou essas relações Pois iniciáticas. não temos muito registro desse tempo, né? Sobre exatamente o cotidiano dele, as pessoas querem muitas vezes saber coisas muito específicas. Esse momento iniciático dele é fundamental. É importante entender que a história de Maria, José e Jesus se entrelaçam com o Egito desde sempre. Desde pequenininho, né? Ele nascido ali bem novinho, eles já iam para o Egito. José, que eu falei que ele é um grande construtor, ele volta inúmeras vezes ali, leva Jesus. Jesus, então, possivelmente era um adolescente no Egito, estudando nas escolas de mistérios do Antigo Egito, né? Depois ele vai para o Tibete, ele fica muitos anos ali e volta para essa grande iniciação. Então, acho que fundamentalmente, se é o que a pessoa queria questionar, acho que era sobre isso, né? Esses anos ocultos de Jesus, né? Que dos 12 aos 30, né? Que no caso foram anos fundamentais para essas iniciações que envolvem o Egito. Sim. Na verdade, como eu falei, não se sabe exatamente quais ciclos ele foi para lá, né? Sabe-se dessa última iniciação dele logo antes do retorno dele à Judéia e o início da missão pública dele. Mas certamente ele conheceu todo o hermetismo ali, né? As leis herméticas, né? Para o pessoal entender, a lei da atração hoje é uma lei hermética, né? Aliás, as pessoas usam a palavra hermético no dia a dia e nem percebem. Quando você fecha um Tupperware, você fala, está hermeticamente fechado. Você está usando o termo hermético porque é algo oculto, fechado. Então, as leis herméticas são leis ocultas, né? Que tem referência com Hermes. Certamente Jesus estudou, porque o que ele precisava? Ele precisava, por mais que ele fosse um cara de um nível evolutivo gigante, como humano, ele precisa resgatar a memória dele, de outras vidas. Então, estudar e vivenciar experiências espirituais era uma forma dele resgatar a totalidade dele, né? As vidas passadas dele, e construir com clareza o propósito dele. Que, aliás, é a maior dificuldade de todos os seres humanos, é construir a nitidez da sua missão. Eu até batizei o meu espaço de Espaço Entre Vidas, exatamente porque Entre Vidas é uma referência ao período astral entre uma vida e outra, onde você programa sua vinda para cá, né? Então, por mais que Jesus tenha tido um Entre Vidas gigantesco, 2000 anos, vamos dizer, de Entre Vidas antes de reencarnar, ele certamente precisava, enquanto humano, resgatar toda essa memória. E o Egito foi uma segunda casa para ele, né? Se você gostou desse corte, lembre-se de deixar seu like, de se inscrever nesse canal e fortalece nosso canal principal, porque todos os cortes vêm dele. Se inscreve no canal oficial Filhos do Todo e o episódio completo está aqui na descrição. Fael Molina falando, um grande abraço.